E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Igor Júlio e estamos aqui com mais um vídeo no canal. E no tema de hoje eu vou dizer para vocês como avaliar uma radiografia de coluna torácica. Mas calma, antes de começarmos o vídeo, já gostaria de pedir para vocês já deixarem um like. E se vocês são novos no canal e estão chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Lembrando que vocês também podem nos seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igorjulioprof, onde lá, além de você participar de todas as enquetes, postagens, ficar por dentro das notícias sobre radiologia, vocês podem participar de lives, tirar suas dúvidas e radiologar de perto conosco. Lembrando que eu quero dizer aqui para vocês que no dia 23/10, às 19 horas, eu vou fazer um aulão gratuito sobre posicionamento. E para se inscrever é muito simples. Basta você chamar a equipe de suporte do WhatsApp do Radiologando nesse número que está aparecendo aí na sua tela, ou então no número que está aqui na descrição. Lembrando, pessoal, que as vagas são limitadas. E tem certificado garantido, então corre e garanta já a sua. Recado dado, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, pessoal, sabemos que a avaliação radiográfica, ou seja, a avaliação ali da qualidade do exame, ela não é só com relação ali aos fatores radiográficos, KV, AMS, ou até mesmo os fatores da qualidade da imagem, como detalhe radiográfico, contraste, distorção e até mesmo a densidade. Tem também a questão do posicionamento. O fato é que temos vários tipos de exames radiográficos que são realizados na radiologia. E entender e compreender cada um deles para saber se estes, por sua vez, estão com a sua devida qualidade para o diagnóstico é muito importante e é função da gente. Então, basicamente, existem aí alguns critérios a serem analisados em relação ao raio-x de coluna torácica. Muitas pessoas, muitos alunos vêm me perguntar, ou até mesmo me mandam ali algumas imagens lá no Instagram e perguntando se a imagem ela devidamente ali foi realizada com a melhor qualidade. O fato é que para radiografar a coluna torácica, a gente tem que, primeiro e inicialmente, respeitar alguns critérios em relação à realização deste procedimento. O raio-x de coluna torácica basicamente vai envolver aí parte da região cervical, a região torácica e parte da região lombar. Afinal de contas, nós precisamos pegar ali a articulação proximal, que seria a transição cérvico-torácica, e também a articulação distal, que seria aí a transição tóraco-lombar, para você poder ali incluir toda a estrutura de interesse. Só que muitas vezes o exame acaba saindo um pouco mais escuro do que imaginado. E isso pode acontecer devido à quantidade de ar que tem ali em relação aos pulmões, ou até mesmo na região da traqueia. Tendo em vista aí que em uma vista no corte sagital, é possível perceber que, basicamente na mesma linha, nós temos várias estruturas e até mesmo órgãos internos que estão ali sobrepostos em relação à coluna torácica. E um deles é a traqueia, o esôfago, entre outras estruturas. E essa região, ela pode sair um pouco mais enegrecida, ou seja, tem ali um tom, uma densidade maior do que o normal, devido exatamente ao ar, porque ele vai basicamente ali produzir um contraste negativo em relação ao teu exame. Então, a primeira dica aqui que eu deixo para vocês de como avaliar bem o exame radiográfico de vocês é: sempre observe se essa região proximal ela está muito escura comparado com a região mais distal. Caso isso ocorra, provavelmente o seu paciente ele não fez a apneia expiratória da forma correta. E se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre os tipos de respiração que a gente deve realizar na radiologia em determinados procedimentos, confira os vídeos que está aparecendo aqui no card para vocês, onde eu explico exatamente a importância e o que é uma apneia inspiratória, o que é uma apneia expiratória e a diferença entre elas duas. Então, basicamente, para você realizar um raio-x de coluna torácica, seja em AP e principalmente no perfil, você vai precisar ir pedir para o paciente fazer a apneia expiratória. Treinar com o paciente, mostrar para ele ali como deve ser feito, é muito importante, até mesmo para que você possa ali evitar repetições em relação ao exame. Até porque, para raio-x de coluna, nós precisamos aí aumentar um pouco mais o tempo de exposição, exatamente por conta da densidade das estruturas. E falando em densidade, agora a gente vai precisar também avaliar este ponto. Como eu informei, não é só o grau de enegrecimento ali em relação ao exame. O fato é, será que a densidade da coluna torácica ela está sendo demonstrada
com clareza em relação ao filme, tem ali o detalhe exato em relação àquela estrutura para o tipo de exame que está sendo realizado, porque existem algumas alterações em relação à coluna vertebral, principalmente em relação à região torácica. Não só a escoliose, a espondilólise ou até mesmo a espondilolistese. Existem também pequenas alterações, pequenas deformações que podem ocorrer ali em relação a essa estrutura. Principalmente aí os osteófitos, que na prática são comumente conhecidos como bico de papagaio. Então muitas vezes, quando essa região sai ali muito escura, as densidades das estruturas elas podem ficar comprometidas em relação à qualidade da imagem. Então é muito importante que você tenha ali uma atenção melhor, não só em relação à apneia expiratória, mas também na quantidade de MAS, ou seja, na quantidade ali no tempo de exposição que você vai colocar, exatamente para você ter ali uma imagem de boa qualidade. Outra coisa também bastante importante é quando você vai realizar o perfil de coluna torácica. Muitas vezes, a região ali propriamente dita da região torácica, sobreposta ali aos pulmões, ou seja, as áreas pulmonares, elas tendem a ficar um pouco mais enegrecidas. Não só por conta aí em relação às estruturas, mas pode acontecer também em relação à apneia expiratória. O fato é que existem muitas alterações patológicas também, principalmente aí como efizema pulmonar, pneumotórax, entre outras, basicamente ali alterações que podem ocorrer, pode interferir também na visualização desse raio-x de coluna torácica, exatamente porque a gente não vai conseguir ali enxergar exatamente a estrutura e pode dar a entender uma má realização, uma má aplicação dos fatores radiográficos. Tanto no AP como no perfil, é importante com que você visualize ali todas as vértebras torácicas, ou, pelo menos aí, a sua quantidade maior em relação a essas estruturas. É normal na região torácica sair um pouco mais escuro, e na medida que a gente vai se aproximando aqui em relação à região lombar, ela tende ali a ficar um pouco mais claro. Isso por conta não só da espessura, mas também da densidade dos órgãos internos que nós temos aqui em relação ao corpo humano. Então, se o seu raio-x é um raio-x de coluna torácica, você tem que utilizar um tempo específico exatamente para a gente enxergar essas estruturas no filme e saber exatamente se a gente conseguiu ali enquadrar toda a estrutura de interesse. Em alguns outros casos, a tua imagem também pode sair muito clara. Da mesma forma que ela pode sair muito escura, ela pode sair muito clara. E quando a tua imagem sair muito clara, você vai precisar aumentar o seu MAS, ou seja, você vai precisar aumentar o tempo de exposição, com o objetivo e finalidade de enegrecer um pouco mais a película radiográfica e demonstrar melhor as densidades das vértebras torácicas. Lembrando, pessoal, que a densidade radiográfica é exatamente o grau de enegrecimento do filme. Então, internamente, nós temos vários órgãos com diferentes densidades. E é importante a gente respeitar cada protocolo, cada procedimento em relação ao que deve ser realizado, exatamente para a gente não ter ali que repetir vários exames. Então, uma dica aqui final para vocês é normal essa região ali, que tem a região dos pulmões, ou seja, dos campos pulmonares, principalmente em perfil, sair um pouco mais escuro. É normal, tá? Até porque o paciente não vai conseguir fazer completamente uma apneia expiratória. Então você sempre vai avaliar ali se nenhuma região ali foi cortada. A fim de garantir também uma melhor distribuição dos raios-x, é importante com que você posicione ali a região da coluna torácica o mais próximo possível em relação ao raio central. Lembrando que o raio central ele vai estar ali situado em nível de T7 e é muito importante você saber isso, até mesmo para a realização do procedimento. E aí, pessoal, vocês aprenderam exatamente quais são aqui os fatores básicos que nós devemos avaliar em relação à radiografia de coluna torácica? Eu espero que sim. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, é só vocês deixarem aí nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder. Lembrando, pessoal, que tem vídeo novo aqui toda terça e toda quinta às 7 horas da noite. Então já ativa o sininho aí para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo. Lembrando também que no dia 23/10, às 19 horas, eu vou fazer o Super Aulão de posicionamento aí de forma gratuita e com certificado garantido. Mas as vagas, mais uma vez, são limitadas. Então corre e garanta já a sua. Eu te aguardo lá. Muito obrigado pela atenção de vocês
Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo, na próxima live, na próxima postagem ou quem sabe aí no próximo aulão. Valeu, pessoal!